Não, o Instagram é legal para quem está assistindo, que pode botar aqueles coraçõezinhos, então você bota um monte Mas de esse aqui coraçãozinho. pode. Esse aqui E se também você bota só um pode. coraçãozinho, mas Aqui bota só um... eu tenho uma página só de coisas assim do tipo. Celso, então, antes de mais nada, obrigada por você estar de volta, né? E ter Uhum. aquela vez ficou todo mundo querendo te Uma ouvir, forma mais tranquila agora. e agora tá tudo mais tranquilo, né? Sem dúvida. Uhum. E aí, vamos esperar mais um pouquinho, são 21 meses. Deixa eu checar. Espere mais uns 4 minutos e depois você começa Ah, a falar o que você quis, sobre a proposta que você quis. o que foi? Não, brinquei com você que eu estou dizendo que aí você, daqui a 4 minutos, começa a falar o que você quiser, dentro da proposta que você fez. É. Uhum. Gente, mas esses encontros assim, eu nunca sei exatamente o que vai acontecer, não. Vai acontecendo. Acontecendo, Depende do dia. né? Então, a live é, pelo que eu entendo, aqui está acontecendo, a proposta é uma conversa mesmo, e uma conversa em cima Uhum. daquele princípio Reich, amor, trabalho e conhecimento são as fontes da nossa vida, deveriam também governá-la. E aí, para a gente focar na questão do trabalho. E o trabalho, o amor ao Sim. trabalho, o conhecimento do trabalho, que o trabalho propõe a nós Uhum. mesmos, como pessoas, e, ao mesmo tempo, o que a gente precisa conhecer para fazer determinados trabalhos, né, no caso. E também a questão da amor também tem muito a ver com a possibilidade de troca, né, do que você leva do seu trabalho Sim. para outras pessoas, né? Então, tudo isso são coisas muito que eu acho que essas lives estão dentro dessa proposta mesmo, realmente todo Uhum. mundo tem aparecido, que tem falado, e são pessoas que trazem isso, né? Que trazem essa proposta de amor ao trabalho, de possibilidade de conhecimento, de levar conhecimento, de conhecer mais o trabalho, de trazer esse conhecimento para dentro de si, para a possibilidade das transformações irem Uhum. ocorrendo, e também de levar contribuições, né, para outras pessoas. Então, Sim. tem uma coisa que admite todo mundo, admite todos. Gente, isso está ficando bacana, isso do Instagram, né? Você pode automatizar, hein? Eu automatizei. Agora o Celso apareceu. Obrigada, o microfone aberto. Deixa eu ver se... Baixa, É o meu áudio também. Tchau, filhote. Até amanhã, tá? Você tem como anfitrião, você controla os microfones de todo mundo. Já fechei o microfone de todo mundo mesmo. Então, Tá? Então, entendi. todos os microfones fechados que vão entrando aqui, porque eu ainda não sei fazer fechar. Oi, Irene! São coisas assim. Eu sei estar mudo, mas é porque a gente já combinou que depois eu abro os microfones. Por enquanto, vou deixar todo mundo mudo Sim. mesmo.
porque senão fica muito barulho e confusão, que aconteceu na live de hoje, né? E que foi e que acabou sendo isso. Então tá, Celso, vamos começar. Enfim, então, né? Vamos começar. Enfim, bom, eu me apresentando, para quem não me conhece, sou Celso, sou psicólogo de formação, formei na UF há 2000, já vai para 21 anos nessa brincadeira, gente. A vida passa numa velocidade inacreditável. E depois, assim, só que esse percurso meu, assim, que é um pouco que eu estava contando da outra vez, esse meu percurso, ele dentro da psicologia, ele foi acontecendo de uma forma que eu pude, que na verdade acabou sendo uma escolha de um percurso um pouquinho mais arriscado do que a formação prescrita previa, porque a formação prevê uma série de autores, você vai lendo, faz estágio, enfim. Mas eu, no meio da minha formação, que eu acho que é um momento importante da minha formação, que no meio da formação acadêmica, eu passei a entender que a formação que a universidade estava me dando, por melhor que fosse, uma excelente faculdade, não dá para dizer que não, mas ela não dava conta do mundo real. Não dava conta do mundo real a partir do momento que eu fui conhecer um trabalho dentro de favelas. Eu não conhecia uma favela, mas assim, minha vida é meio interior de São Gonçalo, então é meio mundo meio rural. Quando eu me vi, eu tinha que fazer uma pesquisa dentro de uma favela do Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma situação meio assustadora de início, mas logo de início eu também pude descobrir pessoas, histórias que eram tão preciosas no que elas traziam, que eu assim acabei mergulhando nesse processo de conhecer mais dessas histórias que a academia não estava dando conta, não falava. Isso é um processo que foi acontecendo, mas que veio antes de eu fazer esse percurso, de fazer esse trabalho, porque quando pensei em fazer psicologia, a gente sempre pensa um pouco isso desde criança, a gente pensa um monte de coisa. Primeiro queria ser pediatra, porque com a idade de criança, e eu fui me dando conta de que eu queria trabalhar com a questão da exclusão. Na verdade, sim, a questão das deficiências, desse mundo de pessoas que estão no meio de nós e que ficam invisíveis, ficam trancadas, se não são socialmente tão facilmente acolhidas. E no primeiro pensamento dentro da psicologia era pesquisar sobre isso. Mas logo de partir, no meio da faculdade, eu tive que fazer um trabalho dentro de uma favela, e foi muito legal, porque assim, foi uma pessoa... Acabei conhecendo uma pessoa dentro de uma situação hospitalar, a pessoa estava fazendo evangelização dentro do hospital, e ela me contou, né, nesse dia que eu estava lá fazendo uma cirurgia, que ela fazia evangelização do tráfico. E eu, gente, mas como assim? Uma pessoa que eu conheço, pelo menos, que vai poder me abrir uma possibilidade de pesquisa dentro da favela. E, indo falar com ela, fui conhecer, ela foi me trazendo um mundo que era muito diferente do que a gente imagina nessa população e muito diferente dos padrões que a gente tem socialmente. Então, assim, logo de partida, quando eu fui na casa dela, lá no Morro do Tuiuti, você abria o portão da casa dela pelo lado de fora. Então, assim, não, pode entrar, é só puxar essa cordinha do lado de fora. Então, assim, essa ideia de privacidade, prisão que a gente vive, ali não tinha. E logo depois ela foi me apresentar uma pessoa que ela falou assim, não, essa pessoa, vai entrevistar ela, depois a gente conversa. Essa pessoa que ela me levou para apresentar, um senhor com uma bengala, um cordão cheio de metal,
E ele falava: eu sou um libertador do povo. Me contou a história dele, foi a primeira casa de alvenaria do Morro do Tuiuti, uma história fascinante de como é que ele construiu as paredes por dentro de um barraco de madeira, e quando foram tirar as paredes de madeira, a casa já estava pronta. Então, assim, e aí depois que ela revela que ele era o ex-pai de santo dela, mas que continuavam amigos. Então, assim, a gente vive um monte de guerras aqui do lado de fora, nessa nossa vida social, urbana, tão padronizada. A gente vive uma série de guerras que, neste mundo mais da margem, da periférico, não seguia aquela ordem. E a faculdade não dava conta daquilo. Não se falava desse mundo, não se falava desse mundo da borda. E eu fui começando a achar muito estranho aquilo, enfim, isso foi meio projetando uma série de caminhos que eu fui tomando. E aí, depois disso, eu fui trabalhar em algumas favelas do Rio de Janeiro, depois fui trabalhar com população em situação de rua, num projeto lá na Gávea, que é outro mundo fascinante. Assim, parece, gente, para quem não conhece o trabalho com população de rua, parece que eu sou doido, né? Não, é um trabalho fascinante, você poder estar ali no dia a dia, poder ser atacado pela população, que acontece também. Mas, assim, gente, as histórias são de uma preciosidade que assim, eu ia trabalhar nessa reflexão, tipo, caramba, alguém precisa escutar essas histórias. Essas histórias têm valor e as pessoas e muitas vezes o sofrimento dessas pessoas é não serem vistas pelo viés das suas possibilidades. Então, assim, e aí você vai entendendo que a gente está imerso numa sociedade que produz uma ordem, produz um sentido sobre alguns grupos sociais, e muitas vezes essa produção de sentido também é produção de morte. Uhum. E aí a gente vai se dando conta de que estamos num mundo bastante complicado, e assim, nesse percurso vai encontrando essa lógica nossa de produção de silêncio daquilo que a sociedade rejeita, que é produtor de morte, que me levou a acabar, assim, estar nesse trabalho que hoje eu estou. Então, assim, hoje eu estou na Secretaria de Saúde do Estado com políticas de equidade. Então, a gente tenta produzir rações de saúde para populações socialmente vulnerabilizadas. Então, a sociedade produz que essas pessoas sejam o alvo de rejeições e de muitas vezes práticas profissionais que, sim, facilitam com que essas pessoas possam até mesmo morrer, que eu acho que é um conceito que o Luiz Antônio Batista, professor da UF, trabalha muito bem, que é esse conceito de amoladores de facas. Então, assim, como nossos discursos de ordem facilitam com que alguns sejam mais facilmente alvo de ações violentas. Isso, para mim, é bastante incômodo. Assim, Enfim, estou falando aqui, gente, pode me interromper. Tá? Estou pensando na coisa que me atraiu muito em psicologia, me atraía antes, é a doença mental, né? E eu estou pensando que na vulnerabilidade das pessoas que têm doença mental, que tem que elas têm, eu vou suspender o microfone de todo mundo, que elas são marcadas para morrer em todas as situações, né, elas não tentam fazer com que existam e depois tentam marcá-las para a morte mesmo, né? Isso é uma questão que é exatamente isso, né? Que vou botar aqui todo mundo para falar, mas eu não estou sabendo botar todo mundo junto, sabe? É a primeira vez que eu sabe como é que é, né, Celso?
Então, mas Mas essas questões de produção de morte, assim, sempre me lembra muito o Bauman, quando ele fala de modernidade e holocausto, que o Bauman, sociólogo, né, ele fala da questão do nazismo, não talvez como um defeito da modernidade, mas talvez como um dos principais momentos de aplicação dos seus princípios. Então, assim, se eu quero ordem, eu quero tirar aquilo que me incomoda da vista do meu jardim, eu quero retirar a erva daninha. Só que é isso, eu estou falando de gente, onde essa erva daninha muitas vezes somos nós mesmos. E somos nós. aí lembro sempre aquela questão do alienista, do Machado de Assis, quando a gente vai percebendo que quase todos nós somos esse alvo dessa loucura de julgar o outro, de punir o outro porque ele não atende os seus desejos. Isso é uma coisa extremamente perigosa e, assim, infelizmente, a gente está vivendo um momento de nossa história, principalmente no Brasil, de políticas de consentimento de que alguns grupos sejam elimináveis. Então, é um trabalho bastante delicado e, assim, eu acho que deveria nos incomodar mais que algumas cenas acontecessem neste nosso momento histórico. Assim, eu fico muito incomodado com algumas cenas da banalização de que algumas pessoas, morreu 20 pessoas lá na Rocinha. Tranquilo, não nos incomoda. Sim, sim, e isso a todo momento. Os garotos aqui, né, Sim, da todo minha mundo. empresa, né, os garotos que foram mortos ano passado, né, que entraram na casa, entraram, né, e mataram todos e tinha sangue para tudo quanto é lado, essas coisas bem Uhum. de filme de terror de quinta, né? Bem mal feito. Então, só que não é isso, né? Não é um filme, uma realidade que a gente vê a todo momento. A todo momento se sabe disso. A quantidade de tiro que se ouve. Agora você está morando em Maricá, né? Que não se ouve tantos tiros. Eu estou morando em Maricá. Aqui, felizmente, quase sempre os barulhos de fogos são fogos mesmo. Assim, até às vezes a gente estranha, não, calma, são fogos mesmo. Aqui, por enquanto, é isso. Na verdade, infelizmente, a gente esse incômodo, eu acho que é essa questão da gente poder não paralisar no nosso autoconfinamento de suposta segurança. E aí, assim, eu acho que ajuda muito nessa discussão a gente poder falar, por exemplo, dessa questão, quando a gente fala de, por exemplo, saúde da população negra, que é uma temática que a gente acaba falando quando a gente está falando do número de homicídio, da violência urbana, ou mesmo até a questão de como é que o Covid está atuando nas favelas do Rio de Janeiro, e a gente vê uma população muitas vezes sem condição até do isolamento, do uso de máscara por recursos financeiros, enfim, a gente tem um monte de complicadores que, infelizmente, não parecem ser acasos da nossa história. É como se a gente pudesse, como se a sociedade, de fato, que achasse que aquelas pessoas são descartáveis. E a gente lida com isso no dia a dia, tipo, quando a gente vai discutir com profissionais de saúde, e é assim, não, vocês estão fazendo racismo reverso. Gente, por favor, gente, não falem de racismo reverso sobre questão de você fazer políticas de cuidar com a especificidade que cada grupo necessita.
A gente está falando sobre o direito de ser diferente, sobre a possibilidade de você ser quem você é e você ser respeitado nessa sua diferença. Deveria ser inconcebível para um mundo que supostamente fala sobre paz, justiça, até mesmo amor, hoje a questão do discurso religioso, que em tese fala da questão do amor, você consentir que você deixe algumas pessoas para morrer porque você suspeita, por causa da cor da pele, que elas sejam bandido. Gente, isso é um cenário de barbárie que vai ser contado no futuro sobre essa nossa época. Eu acho que assim que isso deveria estar nas pautas de discussão da formação profissional, quando a gente fala da psicologia, de uma psicologia que fala de respeito ético, toda a questão da ética da diferença. Gente, ética da diferença precisa, de fato, pensar na ética da diferença, assim, e não na diferença dos amigos. Então, assim, as pessoas... A diferença eu acho meio esquisito, assim como racismo reverso, se o racismo é estrutural, como é que pode existir um racismo reverso? É esquisito, né? São Sim, porque o conceitos... racismo continua, essa lógica de eliminação continua atuante. Pois é. Ela continua atuante. Então, não é um momento superado. Né? É só a gente ter isso na saúde, a gente trabalha com essa questão dos dados estatísticos, a gente tem essa questão desses números muito voltados para a população negra, a questão da população LGBT, a questão que tem além de altos índices de violência, tem altos índices de suicídio, ou seja, pessoas que, por não suportarem uma sociedade que não as acolhe, pensam na eliminação de si. Claro. Enfim, acabamos estando, sim, de fato, numa sociedade que é produtora de morte. E não à toa, e eu sei que isso dá problema, mas eu acho que é necessário falar, a gente se incomoda muito com a ascensão de um grupo no poder que defende isso abertamente. Gente, mas isto já era defendido antes. Nós acabamos, de fato, consentindo com que este pensamento continuasse, proliferasse e chegasse ao poder. E aí temos um impasse, porque, de fato, precisamos olhar para nós mesmos também nesse processo para a gente poder pensar aonde houve as lacunas de discussão, de formação, de reflexão que não conseguiram impedir a produção da morte. É como se a gente estivesse vivendo uma época assim, onde no futuro vai ser contado como se fosse a época nazista. A gente tem um número absurdo de mortes desnecessárias, um absurdo de condições para uma parcela da população onde toda essa suposta modernidade não alcança. Ou seja, é como se alguns... o discurso é contraditório. E eu acho que um pouco disso é que eu acabo tentando me levar para essa reflexão quando eu vou falar para pessoas, para grupos, para residentes. Em alguns momentos, na Secretaria de Saúde, a gente teve acesso à possibilidade de discutir essas questões com profissionais residentes que o Estado estava recebendo em sua rede. E assim, tem sido uma experiência bem legal essa questão de você trazer essas discussões. É uma experiência angustiante, que é importante, mas é necessária. É como se fosse assim, aquilo que a gente não quer mexer, porque machuca, porque dói. E significa a gente conseguir se olhar no espelho e ver que, infelizmente, a nossa história não produziu coisas tão bonitinhas.
A gente produziu coisas muito legais nesse nosso mundo, essa questão da modernidade, enfim, tecnologia, os recursos da medicina, produção rápida de vacinas, enfim, tem muita coisa legal sendo produzida. Mas, ao mesmo tempo, hoje a gente esbarra numa possibilidade de uma lógica que é de consentimento, de eliminação, mas de uma forma talvez mais invisível e mais banal do que a gente já teve em um momento de guerra. No momento de guerra, você está ali no confronto, o outro é o inimigo, então eu vou ter que me ver com a morte dele no ato. Mas quando eu crio uma virtualidade dessa morte, quando eu crio uma banalização tal onde nossas crianças, se a gente deixa elas ficarem utilizando jogos de celular, por exemplo, vão aprender a jogar Free Fire, que todo mundo, quem tem criança aí, vai saber sobre o que eu estou falando, você está deixando sua criança horas por dia treinando de matar os inimigos no seu celular, nos seus computadores. Hoje, menos computadores, mais celulares, está no bolso da gente. Oba, vamos me distrair. Mata, 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 mata. Gente, Hitler ficaria feliz com essa tecnologia, o uso dessa tecnologia. Sim. Mas aprende, eu acho que essa tecnologia, Celso, leva muito mais. Eu vou parar de falar, depois eu vou falar quando todo mundo falar, é a última coisa. Mas a tecnologia, eu acho que atende muito mais à indiferença, porque os jogos levam muito mais à indiferença, a indiferença do outro, a indiferença de si mesmo, a indiferença de modo geral, e só aparece alguma questão de ligação afetiva quando quando as pessoas são atrapalhadas nos seus jogos. Aí aparece manifestação de raiva, de irritação, de impaciência, grosseria, etc. E tal. Esse treino de matar é um treino de indiferença. Não é um treino de... Porque o treino de matar é muito mais complexo. Sim. O treino da indiferença Sim, eu vou tá produzindo perto, assim, ou seja... e aí, assim, se eu tenho hoje no Rio de Janeiro um caveirão, que é um tanque de guerra utilizado só em países em guerra civil, e a gente dá isso de brinquedo para uma criança hoje em dia, isso vem de loja de brinquedo, fantasia do Bop, um caveirão, oba, vamos comemorar, dar um caveirão de presente, enfim. Precisamos nos repensar. Eu acho que... E nos repensar nesse momento e repensar essas questões que vão produzindo essa insensibilidade, essa banalização do mal, e uma banalização da eliminação daquilo que é estranho, embora muitas vezes o estranho seja visto como nós mesmos, e a gente não se dá conta disso, que o outro muitas vezes sou eu. A gente vai produzindo uma sociedade que vai silenciando dores, banalizando a eliminação do outro, banalizando que o outro seja uma pessoa e que a gente pensa em números, uma sociedade basicamente digital. Quanto mais digital, estamos transformando as pessoas em números, como o povo diz aí nas redes sociais, quando tem uma ação da polícia que morre muita gente, menos um CPF. É um número. Essa transformação da gente em número, que está na nossa relação digital, que está na nossa relação de números de amigos de WhatsApp, que está na nossa relação de curtidas no Facebook. Enfim, essa relação digital vai produzindo uma vida empobrecida de afetividade e vai produzindo adoecimento. E aí, assim, é interessante quando a gente fala assim, mais uma vez, por exemplo, saúde de população negra. Não, como é que isso acontece? Gente, muitas vezes essa discussão acaba indo na direção de formação de coletivos. E a gente tem esses espaços de escuta desses coletivos na Secretaria de Saúde, que são os comitês de equidade.
que tem toda muitas vezes, uma resistência da gestão a esse espaço. Embora isso, para mim, seja abertamente estruturante do SUS. Eu preciso que a população diga onde estão as lacunas de cuidado. E essas lacunas de cuidado, elas são importantes de serem escutadas e acolhidas, sim, também como uma estratégia de promoção de cuidado. Então, muitas vezes, esse cuidado de você meio fazer frente a esse rolo compressor de transformação da vida em número, ele está acontecendo em coletivos, em coletivos populares, coletivos em favelas, grupos de pessoas que se reúnem para dizer, olha só, desse jeito a gente não vai aguentar, então eu preciso encontrar meus pares, preciso dialogar com eles, preciso estar junto. E nesse estar junto, eu vou encontrando possibilidades de eu ser quem sou, se eu encontro outros pares próximos de mim. E isso é uma possibilidade muito rica dos dias de hoje, apesar de todas essas confusões da tecnologia, da velocidade, etc. Isso também tem permitido uma produção positiva, vamos dizer assim, de outras criações, de outras possibilidades da gente poder se situar na vida, no mundo, e defender questões específicas, sim, que precisam ser consideradas, para além dessa questão de silenciamento. Ainda são muitas ilhas, né? Então, assim, você encontra, por exemplo, uma vez eu estava participando de um grupo que trabalhava com mães de adolescentes vítimas de violência do Estado. Era um espaço de muita dor. É um espaço de muita dor, porque são mães que perderam seus filhos por violência policial, ou seja, troca de tiros em favelas, de balas perdidas. Então, a gente está falando de mães que perderam seus filhos. Até me incomoda quando a gente falar isso, assim, mães de balas perdidas de seus filhos, em seus filhos, se você... E aí uma voz meio paralela acaba dizendo, mas assim, era bandido, então tinha que morrer mesmo. Gente, a gente está falando isso para pessoas que perderam seus filhos. Eu esqueci, a gente precisa talvez recuperar um pouquinho as palavras, a gente poder entender um pouquinho a realidade das palavras e sair um pouco dessa armadilha dos jogos e das invisibilidades. É uma mãe que perdeu seu filho, que não queria que, se seu filho fosse bandido, não queria que ele estivesse ali. E muitas vezes, muitas vezes, não tinha nada nem a ver com crime. E assim, só essa questão, só essa discussão, para mim, na verdade, já faz mal, porque assim, a gente está discutindo isso que algumas pessoas, se estão no crime, precisam morrer. Gente, a lei não era para isso. A lei não deveria ser para a produção de morte. Uma lei que existe para a produção de morte é uma lei assassina. As leis não deveriam ser assassinas. As leis deveriam ser defensoras da vida e não produtoras de morte. E a gente esqueceu isso, gente. Em algum momento aí nesse caminho aí da modernidade, a gente perdeu, esqueceu isso em algum canto. Mas é muito bom quando a gente encontra pessoas nessa caminhada que vão relembrando isso. Olha só, eu sou gente, eu tenho minha dor, eu quero partilhar aqui minha dor, e é nessa partilha da dor que a gente consegue encontrar uma expressão de afeto que permite com que eu produza um afeto criativo, de uma afetividade positiva, e não só dor, porque eu estou conseguindo superar essas barreiras. Então, quando a gente fala de saúde pública e a gente fala de espaço de participação, a gente fala de uma possibilidade de que esses espaços de participação sejam espaços também de acolhimento dessas dores. A gente está falando sobre promoção de saúde, a gente está falando de promoção de cuidado, promoção de troca, de afeto, de partilha de sentido de existir.
a gente precisa, talvez, ter isso mais... Eu fico sonhando no dia que isso, de fato, se transformar numa política pública, porque isso assim, ainda é minoritário dentro da estrutura do SUS. É isso, a gestão pública pensa em números também. Infelizmente, a gestão de saúde cada vez mais se transforma em números, principalmente quando a gente pensa nessa questão de entrada do mercado, número de recursos para poder fazer vacina, enfim. E a gente esquece que o cuidado à saúde se dá na relação entre pessoas que partilham cuidado, que partilham estratégias de cuidado. Então, o encontro é produtor de vida e a gente precisa, talvez, fazer proliferar isso um pouquinho mais nos nossos espaços. A gente talvez precise sair um pouquinho da armadilha digital, de pensar em números, para a gente poder pensar em trocas. E eu acho que talvez, possa ser esse um saldo positivo desse período de Covid, da gente poder entender a falta do abraço, entender a falta do afeto, da troca, do encontro, do olhar, do cheiro, do toque, a gente poder resgatar a importância disso, a importância do encontro como parte de nós. Porque nessa correria da vida, a gente também se auto-ensina o silêncio do número. Tem que trabalhar tantas horas por dia para poder ter meu salário de tantos números, para poder comprar o meu iPhone de tantos números, para poder pagar o colégio do meu filho de tantos números, e a gente vai esquecendo que eu tenho um filho, que eu tenho um céu, que eu tenho um sol para poder sentir o calor do sol, eu tenho uma mão que é do meu filho, da minha esposa, de alguém no meu lado, na minha mão, que eu preciso sentir isso. Quando eu vou deixando de sentir isso, aí eu vou, de fato, estranhando. Gente, por que eu estou com essa pessoa aqui dentro de casa? Por que esse filho está aqui? Dá um celular para ele não perturbar a minha vida, eu tenho que produzir, eu tenho que trabalhar. E a gente caiu na armadilha digital. A gente não precisa ser um número. A gente pode ser resgatar uma possibilidade de afeto, que eu acho que é bem Reich, né? Quando o Reich fala dessa questão do corpo e dessa possibilidade de troca e de você entender a energia vital, eu acho que essas coisas precisam ser resgatadas, para a gente não cair nessas nossas profundezas que tem nos adoecido tanto. Celso, você podia falar um pouco sobre a sua experiência com os grupos, que são as oficinas, que são fascinantes, que são bastante interessantes. Sim, não, assim, a gente faz assim, uma série de trabalhos lá com esses diversos grupos, mas assim, eu acho que essa questão do trabalho hoje na secretaria com esses diferentes grupos, e aí a gente lida com o comitê de população negra, comitê de saúde da população LGBT, comitê de saúde da população do campo, floresta e águas, que são assim, indígenas, quilombolas, assentados. Então, a gente tem vários diálogos com o pessoal de MST. Tem um movimento agora que a gente está aproximando também, que é o movimento Levante, que é de adolescentes de favelas, muito ligado a essa questão também de promoção de saúde. E assim, a gente tem esses espaços onde a gente está discutindo coisas que são números, né, gestão pública, né, políticas de saúde, quantos municípios estão atendendo, quantos municípios estão conseguindo os dados de informação sobre essas populações. Mas assim, eu nunca consegui deixar ser só isso, assim, porque assim, eu acho que eu venho dessa base onde eu fazia trabalho em favela, fazia trabalho com diferentes grupos de gente adolescente, criança, gente de teatro, gente de teatro de periferia, gente, né? É bem legal, porque assim,
Às vezes são crianças que estão ali envolvidas dentro de um projeto social e que ali estão conseguindo um espaço de acolhimento que não conseguiram em suas casas ou não conseguiram na sua escola e que às vezes está ali no meio da favela e você está no meio ou passa a noite sem dormir por causa de um tiroteio e você não tem como partilhar isso nem com seus pais, porque seus pais têm medo que você fale sobre isso e fale alto, porque você fica medo de ser visto, porque tem seu filho está falando sobre tráfico, se alguém do tráfico... Enfim, a gente vai vivendo uma série de paranoias. E a gente vai tentando criar, muitas vezes, nesses espaços dos comitês, espaço de acolhimento dessas histórias. A gente, por exemplo, a realidade da população LGBT são histórias que passam por... Acho que a palavra que sintetiza mais é uma produção de silêncio sobre essas pessoas. São pessoas que, além de invisibilizadas, a sociedade tenta calar elas. Muitas vezes isso produz efeito, sim. Essas pessoas, muitas vezes, têm medo de falar, medo de partilhar o que vive e, muitas vezes, assim, acaba se retirando de um espaço de cuidado por medo, vergonha, por uma prática de desqualificação dela por conta de um nome social, ou porque ela se veste como mulher, ou porque ela se entende como mulher, ou enfim. Principalmente numa sociedade abertamente machista como a nossa. Mas assim, a gente também tem essas histórias dessas pessoas que conseguiram, mesmo face a tudo isso, conseguir se permitir crescer. Tem uma pessoa, minha amiga hoje, que é uma mulher trans, assim, que nesse contato ali no comitê mesmo, ela foi descobrindo que ela poderia tentar mais. Hoje ela está, hoje essa semana descobri que ela entrou no mestrado. Assim, quando ela começou a participar do comitê, ela ainda não tinha nem a graduação e foi fazer pedagogia, hoje está fazendo mestrado, está trabalhando com isso, com essas políticas. Então, assim, você vê que, através de uma pequena possibilidade de você dar um valor, permitir ver o valor da pessoa, ela consegue dar uma volta que talvez a gente não conseguisse. Então, assim, essas pessoas, eu tenho o máximo respeito por elas, porque a gente não sabe o que as pessoas passam. Eu sei o que eu passei, mas assim, eu sei que também o que eu passei, de alguma forma, eu consegui chegar aqui. Mestrado, doutorado, enfim. Estou numa função pública. De alguma forma, assim, não, então, isso é a prova de que não existe preconceito. Não, gente, eu não posso me tomar como exemplo. Eu não posso me tomar como exemplo nem como padrão do que acontece com as pessoas. Assim, as histórias, eu fico muito... E assim, essa questão desse meu percurso de trabalhar com população em situação de rua, conhecer esses diferentes mundos, não me é permitido eu falar uma coisa dessas, porque as histórias que ficam, como a gente disse, a história dos vencidos, né? Não, a história dos vencedores. A história dos vencidos ainda fica ali subterrânea, fica no silêncio. Fica no silêncio ali, às vezes, da morte dentro de um serviço de saúde, sem acolhimento. Como eu cheguei a presenciar dentro de um serviço de saúde, uma vez uma pessoa que estava vindo de uma igreja, foi trazido por membros de uma igreja para uma emergência psiquiátrica, porque a pessoa estava, enfim, a pessoa estava se urinando, estava com uma série de mal-estares, que estavam no meio do culto, e essa pessoa veio, e ninguém sabia o que fazer com ela, eles trouxeram para a unidade de saúde. Essa pessoa se apresentou como ex-travesti.
Eu sei tudo que o movimento vai dizer, mas assim, eu estou falando o que a pessoa se apresentou como ex-travesti. E com marcas, assim, com marcas no cabelo, com falhas, assim, alguns sintomas que levavam a crer na possibilidade de HIV. E essa pessoa olhava para a equipe de saúde, me chamaram porque falaram, não, isso é transtorno mental. Vai lá conversar com ela. Fui lá conversar, gente. Depois de conversar, eu vi que não era transtorno mental, era uma questão de que essa pessoa precisava, sim, de um exame, precisava de cuidado, precisava ser acolhida no serviço, ponto. Mas a pessoa olhava para as outras ali na entrada, no saguão da unidade de saúde, falando assim, as pessoas estão com nojo de mim, não é? E essa pessoa foi encaminhada para a enfermaria. E na enfermaria, esta pessoa tinha que ser colocada no leito, enfim, preparado para ali. Ela passar a noite, já era 3 horas da manhã, e que ninguém da equipe de enfermagem foi lá colocar esta pessoa no leito. Eu saí da saúde, da emergência psiquiátrica para ir lá poder colocar esta pessoa no leito. Esta pessoa, no dia seguinte, às 4 da tarde, uma amiga, minha enfermeira, saiu do setor de saúde mental para ver como a pessoa estava, ainda não tinham coletado o sangue para poder fazer o exame de HIV. Então, assim, é uma pessoa que abertamente rejeitada por um sistema, uma lógica de funcionamento que é baseado no preconceito, no rótulo, que passa pelo religioso, pelo desconhecimento, que não dá nem muito para dizer desconhecimento científico sobre a questão do HIV, é um puro preconceito mesmo, e que essa pessoa, eu não sei o final da história. Isso me preocupa. Não me preocupa os casos de sucesso, me preocupa os inúmeros casos invisíveis, que não estão contabilizados, que por mais a gente tenta dentro da saúde trazer essa questão, a importância dos dados, a importância de você coletar dados para você poder estabelecer uma relação de cuidado. Mas quando a gente fala dessas temáticas, a gente lida o tempo todo com uma barreira da invisibilidade, uma produção de invisibilidade sobre essas pessoas. São pessoas que você não sabe. Sim, essa morte já antes da morte, a sociedade já vai produzindo, amolando a faca para que essa pessoa morra. E é um pequeno gesto cotidiano, legal, né? Não é nada disso, não só estou trabalhando, não. A gente produz morte também. Isso, eu sei que falar sobre isso produz também um incômodo. Produz um incômodo, mas para mim é um incômodo necessário, se a gente poder se conhecer no espelho. Esse autoconhecimento no espelho se torna, para mim, fundamental para a gente poder entender quem somos. E a partir de entender quem somos, podemos encontrar caminhos de ser, talvez, um pouquinho mais próximos do que queremos ser. Mas assim, essa incoerência de dizer que somos uma coisa enquanto estamos produzindo morte é constante nesses grupos. Então, assim, a gente está falando sobre os grupos que mais morrem. A gente está falando sobre, muitas vezes, não quando a gente fala, talvez, de indígenas, quilombolas, mas se a gente está igualmente falando de populações invisíveis, que muitas vezes ficam ali. Quando a gente fala dos indígenas, por exemplo, a gente está falando sobre uma coisa que a gente não se dá conta dos mundos que foram demolidos e ainda são demolidos sobre pessoas que a gente simplesmente trata a partir do estereótipo. Então, indígenas são estereotipados o tempo todo. Então, assim, no Rio de Janeiro, a gente tem talvez uma rejeição maior em outros países, em outros estados do interior do Brasil, simplesmente a possibilidade de morte, porque você é um índio, então você é quase, em alguns locais de Mato Grosso, enfim, Goiás, você tem um índio na cidade, você é um bichinho lá, né?
atrapalha o progresso do país, porque eu quero minerar aquela terra e aquele índio está ali. E aqueles preguiçosos Para além da questão... impedindo, né? Diga. Os preguiçosos que não fazem Sim, isso. sim, todos os rótulos possíveis. Exato. E, gente, você entender assim, isso que é só conhecendo mesmo, gente. Tem espaços que você... Esses espaços de participação, eles são muito importantes para a gente poder ter essa proximidade. A gente, ano retrasado, antes da pandemia, eu sou integrante também do Conselho Estadual de Direitos do Indígena. A gente fez uma série de reuniões dentro das aldeias do Rio de Janeiro. Gente, quando você encontra aquelas crianças assim, que vêm sem medo, vêm sem o rótulo, vêm sem todas as nossos adoecimentos, simplesmente chegam e assim, te sorriem, te abraçam, enfim. Aí, na época, eu fiquei pensando, gente, por isso que vem o povo e leva a criança indígena. Mas, assim, você encontra uma afetividade que aqui você perdeu, só que assim, as crianças daqui não precisam perder isso. Isso precisa ser um incômodo suficiente para a gente repensar a nossa sociedade, que está produzindo crianças que são capazes de trocar afeto, gente. Isso é grave. Impedir crianças de trocar afeto. Aí eu tenho que falar do meu cérebro paciente, gente. Eu tive um paciente psiquiatra que, para mim, eu sempre falo dele, porque assim, ele foi, para mim, muito marcante. Ele tinha muitos delírios, então assim, ele falava que todas as mulheres do planeta se conectavam com o cérebro dele quando dormiam, e que as mulheres do mundo estavam esperando ele. Então, assim, ele tinha que ir para os Estados Unidos, e ele estava se preparando para uma reunião com Barack Obama, e ele estava, de fato, na energia psiquiátrica com um livro, um tratado de relações internacionais. Mas, assim, no meio desse processo todo, ele vai e fala a seguinte reflexão. É uma reflexão delirante, mas, assim, prestar atenção na reflexão delirante também é importante. Ele fala assim, que todas essas crianças, que todos os adultos da nossa sociedade eram demônios regenerados. E as crianças que estavam nascendo eram anjos. E aí, esse era o grande problema da humanidade. Como demônios vão saber cuidar de anjos? E aí, como nós, com todos os nossos demônios, medos, rancores, raivas, ódios, rótulos, vamos saber cuidar de quem está querendo simplesmente trocar afeto? Então, assim, gente, são umas sacações geniais que esses pacientes trazem. Então, assim, que eu sinto muita falta deles. Assim, eu quero um dia voltar para poder estar perto deles, porque, assim, com todo o delírio, muitas vezes você encontra simplesmente pessoas tentando, de alguma forma, nessa nossa sociedade, se comunicar, expressar algum incômodo com esse nosso mundo doido em que vivemos. Que a gente fica confinado, que a gente conversa com o celular durante a noite toda. E a gente acha legal também. O melhor é pessoalmente, mas dentro desse nosso momento aqui, é óbvio, é um espaço privilegiado de encontro. Mas, assim, é muito louco tudo isso. Isso é verdadeira loucura. Sei lá. A verdadeira loucura é separar o que não pode ser separado, né? Porque nós somos seres gregários, né? A gente não pode separar. Se separar tanto, né, com essa ilusão essa negação do outro, a gente acaba matando muita coisa do nosso sistema emocional e psíquico, né? Vou abrir para as perguntas, Sim. tá? Tá. E aí para todo mundo falar. E também eu vou abrir a porta para uma gatinha sair, porque ela tá doida para sair, sabe?
Então, já abri quer dizer, não abri os microfones, eu achei que eu tivesse aberto, tá? E não abri. Está todo mundo mudo ainda. Eu vou abrir um por um, sabe? Porque depois eu aprendo isso direitinho, essa parte de onde é que se abre. A gente consegue abrir aqui. Aí cada um abre o seu, né? Muito mais legal, Ju. Nossa, você é outra coisa, muito mais legal, isso mesmo. Todo mundo abre o seu microfone. Quem quer falar, abre o seu microfone, viu? Né? Muito mais interessante nesse sentido. Deixa eu só abrir a porta para a gatinha que quer sair. Que a porta Celso, tudo bem? Está ouvindo? Eu acho que eu não estou te ouvindo. Eu desativei meu microfone, desculpa. Ah, tá bom. Eu ia fazer o teste. Eu só fiquei na dúvida. Agora você... gratidão pelo compartilhar, né, esse momento com a gente. Eu só fiquei na dúvida, acho que também a minha bateria já está acabando. Assim, agora exatamente você está fazendo qual tipo de trabalho? Eu trabalho um trabalho dentro de uma coordenação de equidade em saúde dentro da Secretaria de Saúde do Estado. É uma coordenação que tenta trazer a pauta, articulando diferentes setores ou articulando com os municípios a importância de pautar a saúde LGBT, população negra, população indígena, população quilombola, população assentada, ciganos, refugiados e também a estratégias de educação popular, que são uma forma mais horizontal de você poder dialogar com a população. Você não vai elaborar um material acadêmico e levar para a população. Você vai discutir como é que isso se dá no território, e muitas vezes tem práticas ali, gente que faz música, gente que faz roda, gente que tem projeto social, que são estratégias de alcançar a população de uma forma mais rica e mais colorida do que eu ficar elaborando um material dentro de uma sala refrigerada com computador. Tem muita vida aí no mundo e isso é saúde. Mas aí vocês fazem esse trabalho diretamente, a coordenação tem uma equipe, ou vocês capacitam pessoas, voluntários? Por exemplo, eu trabalhei no Nós do Morro, no Vidigal, né? Então, na época, nós éramos patrocinados pela Petrobras. Então, havia um momento do ano que a gente tinha que fazer uma ação dentro do Vidigal, e praticamente em cada casa a gente se dividia em grupos para ver quem tinha saneamento básico. A gente fazia um levantamento para o Petrobras, colocava isso no relatório, tudo. Então, assim, eles capacitavam a gente, que é uma prática, esse olhar, e o que a gente está buscando, né? Então, vocês fazem esse tipo de trabalho com pessoas que, assim, de capacitação? Infelizmente, não. A gestão estadual ela está distante do território. A estrutura do SUS ela prevê algumas instâncias. O Estado ele é meio coordenador das ações no Estado. E quem se vai para o território são os municípios, principalmente as práticas de atenção primária, as equipes de saúde da família, então os agentes comunitários, que são aqueles que estão na linha de frente. A gente na instância estadual tenta provocar as temáticas de forma que elas cheguem aos municípios e, chegando aos municípios, cheguem nas equipes que vão para os territórios. Infelizmente, é um trabalho mais árido. Eu adoro esse trabalho de território, mas assim, a vida me levou neste momento para estar nesse lugar de uma gestão estadual que é esse impasse. Você tem que lidar com essas temáticas, tentando manter que elas estejam vivas e mantenham o seu frescor de vida dentro de uma gestão que, inevitavelmente, vai na direção do número. Pensar política de saúde muitas vezes pensa estatística.
Só que a vida não está na estatística, a vida está no território. Então, assim, a gente tenta utilizar da melhor forma as ferramentas de números, mas para poder chegar no cuidado da vida. Entendi. Eu vou dar espaço para outras pessoas isso, perguntarem. Não, é que eu quero perguntar mais, mas eu vou dar espaço para as outras pessoas perguntarem, porque também em Portugal já deve estar muito tarde. Mas em relação aos números, né, como disse meu amigo, alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? Os números são importantes. Então, os números são importantes. Eles mostram, assim, quando a gente pensa essa questão dos números, eles de fato mostram desigualdades absurdas. Assim, quando a gente fala da questão do Covid, por exemplo, e por exemplo, a questão do impacto do Covid na população branca e o impacto do Covid na população negra. É arrasador quando a gente fala de população negra. Dependendo da faixa etária, a gente tem um índice de mortalidade absurdo. Então, assim, pesquisas feitas em São Paulo, por exemplo, homens negros com ensino fundamental de mais de 60 anos, você tem uma mortalidade de mais de 70% dos casos de internação. 70% dos casos de internação. Então, assim, os números estão dizendo uma coisa que aponta para uma questão que tem relação com a vida, que tem relação com a falta de estrutura social, que tem a relação, talvez, com uma dor que não pôde ser, que provocou também uma dificuldade de reação à doença, talvez por uma dificuldade de perspectiva de vida. Então, assim, é muito da banalização da morte do Covid, principalmente quando a gente vê Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, a gente fala de um cotidiano já absurdamente agressivo e que, portanto, sem amanhã, o que tem de mais se eu ficar sem máscara? Não tem nada de mais. Aí eu me contamino, morro. Mas, assim, eu já ia morrer mesmo. Então, assim, esse puxar da cordinha das reflexões é o que pode transformar esse número numa coisa viva. Senão, ele é só número. E esse é o desafio. A gente tem que tentar transformar, dentro da gestão, esses números em coisas vivas para a gente poder lembrar. São pessoas que, ali na relação do serviço, você pode fazer diferença e alterar esse número. Enfim, tem muitas coisas, gente. A gente vai ficar aqui. Os números dão uma lei. São muitas coisas para a gente poder. Consegue enxergar a distância, né? É como se a gente estivesse voando sobre um território. Os números dão essa dimensão para a gente, né? De poder enxergar a distância. Então, por isso, são muito importantes, né? Se as pessoas, se não se tiver essa noção de que você pode enxergar distâncias muito maiores com números, né? Aí eles são o que são mortos. Né? E eles existem para que a gente possa e quando a gente fala e pensar, né? Sim, mas quando a gente fala desses números, dessas populações, a gente está falando de números que a tendência é que eles sejam piores, porque a gente está falando sobre invisibilidade. A gente está falando sobre isso. Os números já dizem muita coisa grave, mas ainda não dão conta de tudo. A situação é mais grave do que os números. Sem dúvida, sem dúvida. Falando em população, né, que a gente nem sabe quantas pessoas vivem em cada região dos que o Jé chama dos territórios. Agora fugiu a expressão, que são os territórios não urbanizados, são territórios... Aglomerações, sem urbanização, sei lá. Não, mas tem um nome mais específico que dá mais conta. Tem nome técnico. Como se fosse um número, o nome. É bem interessante. Aglomerados subnormais.
Aglomerados subnormais, exatamente. Nos aglomerados subnormais, você não sabe o número de pessoas que vivem. Então, isso complica, né? Sim. Bastante. Sim, sim. Então, tudo isso. Aí eu queria saber, né, de perguntas e tal, que nós vamos... Mais alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar, comentários? Tem uma pessoa que me mandou aqui uma mensagem dizendo que a pessoa está querendo a sala. Pessoa o quê? Tem que liberar a pessoa. A pessoa está tentando entrar na sala e ela precisa de liberação. Ela caiu e voltou. Não, é porque todo mundo que tentou entrar, eu aqui apertei a admissão da pessoa, e a pessoa entrou. Não, deve ser outro problema. Deve ser outro problema, que é uma pessoa que ficou invisível, não deu para ver, já que a gente está falando, né? Sim, sim. A invisibilidade, é verdade. A invisibilidade como morte social, e também a invisibilidade como morte psíquica, né? Morte social é a exclusão, né? A invisibilidade é morte psíquica. Uhum. Então, deixa eu ver aqui. Não. Ninguém está aparecendo, ninguém novo está aparecendo nessa história. Tá vendo? Todo mundo aqui. Quem quiser falar, é só ligar o microfone e o vídeo para a gente ver, porque tem essa coisa boa, né, da gente ver as pessoas. A gente poder ver as pessoas. Sabe? Pois é. Se não tem outras perguntas, você achou que tinha outras perguntas. Se quiser perguntar, também pode. Eu estou aqui me segurando. Não segura, não. A gente, na UFRJ, eu estou até tentando falar com ele aqui, que o pessoal está sempre antenado. Eu busquei aqui no grupo, porque nós temos um programa transdisciplinar da UFRJ, e de mestrado e doutorado. E dentro do programa de doutorado tem um antropólogo que trabalha com índios, com a população indígena, há 25 anos, o Adelino Mendes. E a gente chora junto com ele. Legal. Né? A gente chora junto com ele, porque toda hora morre um cacique, toda hora ele recebe notícias, e ele que, vamos dizer assim, era essa ponte, né, da população indígena com a sociedade. Ele conquistou esse espaço. O nosso ex-coordenador, o Mércio, foi presidente da FUNAI, e eles eram muito próximos também, então ele falou assim que nenhuma... que eu também não vou saber, eu não vou lembrar agora o nome técnico, mas como se fosse uma equipe, né? Que eles sempre mandam, o governo sempre manda, quando acontece alguma coisa diferente, sempre manda uma equipe para conscientizar. Porque são territórios que as pessoas não entram, né? Só entram aquelas pessoas que eles sabem que são as pessoas que trabalham para o governo, que são os fiscais ou que são os antropólogos, né? E eles não mandaram nenhuma equipe, nada de conscientização. Quando começou a pandemia, então, dentro desse 1 ano, já são... Sim. Aí ele me respondeu agora, quase 1.000, 900 e pouco. 45 mil casos... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Dados da APIB. E eu fico pensando que, então, dentro de territórios como esse, que eu já morei, como a Rocinha, como o Vidigal, como a favela do Rio Comprido, em cima do Túnel Rebouças, que são lugares que também têm o difícil acesso, ou você entra pela Associação dos Moradores, ou você entra
por alguma equipe que já trabalha, como no Vidigal, o Nós do Morro, eles já sabiam que tinham essa equipe cultural que fazia esse trabalho, então sempre ia ter pessoas, assim, ia surgir alguém diferente, né? Então, fico pensando se, de repente, nas comunidades, por exemplo, essa gestão teve essa oportunidade de mandar equipes de conscientização no início, né? Porque eu não sei, eu tive Covid, eu não fiquei internada porque não tinha vaga, mas o que eu vi assim, foi muita gente, de várias classes sociais, de várias, vamos colocar aí, né? Vários backgrounds, sabe? Assim, eu moro no subúrbio, eu já perdi 2 vizinhos, e tem várias pessoas na UFRJ perdendo também pessoas, da família, dos amigos. Mas eu fico pensando nas comunidades que têm esse difícil acesso, assim como a população indígena, né? Existe essa conscientização? Então, o que está acontecendo, até onde eu saiba, porque assim, nessa coisa dos trabalhos dos diferentes grupos, eu tenho algum contato com a questão do que está acontecendo nas comunidades. Até o pessoal que eu conheço, o pessoal nem gosta de chamar de comunidade mesmo, gosta de chamar favela mesmo. Então, assim, é um povo autoafirmado. E o que tem acontecido é muito essa questão da lógica nós por nós. Tem alguns movimentos que são feitos, assim, tem pessoal que eu conheço em Cidade de Deus, que eles pessoas, por conta do trabalho que eles faziam, contactaram empresários, os empresários conheciam a qualidade do trabalho deles, a confiança, e começaram a fazer doações, e eles fizeram distribuição de toneladas de alimentos em Cidade de Deus, sem nenhuma ação governamental. Se tem ação governamental, deve ter, sim, mas o grosso das ações que tem acontecendo dentro das favelas do Rio de Janeiro tem sido movimentos de dentro das próprias comunidades. Para a gente poder pensar que articulação é essa do poder público com isso que acontece dentro das favelas. Por que essa articulação tem tanta dificuldade de acontecer? A princípio, eu consigo entender que não foi a principal prioridade quando começou ações em relação à pandemia. Esses grupos não foram as prioridades. Mesmo contrariando pesquisa. Saiu uma pesquisa recente da UERJ que aponta da questão, isso já tinha alguns resultados, por exemplo, vindo dos Estados Unidos, que foi feito com a população negra americana, e da vulnerabilidade dessas populações ao Covid. Então, assim, semana passada, nessa pesquisa da UERJ, que saiu recentemente, eles já estavam falando que deveriam ser uma das prioridades a população negra. Então, quando a gente está falando de população negra, a gente está falando de população, muitas vezes, a população da favela, a população desses bairros periféricos. Mas não foi uma prioridade. Sim. Quando a AIDS foi prioridade na década de 80, eu trabalhei nisso na década de 90, e que foi envolvido a UERJ, né? A UERJ foi envolvida, a Fiocruz, os cadetes da aeronáutica, e a Fiocruz fez umas cartilhas muito interessantes, a participação da Fiocruz foi ótima, e que nós distribuímos isso nas ruas e em vários lugares para informar, como informação mesmo, olha, AIDS é isso, etc. e tal. E foi muito interessante, o resultado foi muito bom. Sim. Porque eram cartilhas bem explicativas e nada bem coerente, cartilhas coerentes, explicativas e explícitas. Então, as pessoas conseguiam se ver ali, né? E foi o resultado foi muito positivo. Tem um... Era prioridade na época. Um consultor acho que de cultura, né? O William Voorhees, que você entrevistou? Sim. Na live dele, da entrevista no Instagram,
ele fala sobre em cada... Eu também falo, eu sou preta e favelada. Isso aqui é só chapinha, né? Mas eu sou preta e favelada. E ele fala assim que dentro de que deveria haver dentro de cada aí falando sobre as comunidades, a questão mais cultural, que há essa dificuldade da linguagem, uma linguagem própria, né? Vamos colocar bairrista para as pessoas entenderem, né? Mas tem os jargões, né? Tem toda esse código que a gente tem. Então, quando eu entro no Vidigal, não é a mesma forma quando eu entro no FRJ. Não é a mesma forma como eu ando aqui no subúrbio. Então, tem os seus códigos. Então, ele pensa que a gente vai conseguir um avanço se nós conseguirmos colocar núcleos de psicologia, de equipe transdisciplinar, né? Nas comunidades, para trabalhar dentro, em vez de tentar tirar as pessoas da comunidade. Como né? Os Médicos Sem Fronteira, né, fazem, de certa forma, fazem um pouco isso. Né? No Morro do Alemão, durante um tempo, os Médicos Sem Fronteiras atuaram na questão de traumas, e que foi muito interessante, foi muito bom. E existe uma outra iniciativa feita, que começou na Fundação Getúlio Vargas, e foi para a Fiocruz, que é o Dicionário das Favelas, que é exatamente para isso, para adequar essa linguagem, para essa linguagem não ser uma linguagem de exclusão, e sim ser uma linguagem inclusiva, porque o português da norma culta, quando a gente fala, né, o português, como todos nós aqui estamos falando, muitas vezes ele vira objeto de exclusão, dependendo do lugar. Sim. Eu nunca disfarcei o português quando eu trabalhei em favelas, como eu trabalhei em Jacarezinho, na Maré, na Santa Marta e na Mangueira. Na Santa Marta foi mais tempo. Então, foram lugares que eu nunca disfarcei o meu português, e muitas colegas que disfarçaram o português, foi um resultado desastroso. Bem desastroso, mas o disfarce... Mas o disfarce foi porque o objeto pela linguagem... Enfim, né? Isso que você está falando é bem legal. Porque, assim, tem essa questão. Muitas vezes, isso também uma experiência lá no Santa Marta tinha isso. Eles gostavam de que você chegasse sendo você. Eles não queriam que você se disfarçasse de pobre. Não, vou me disfarçar de pobre porque estou indo para a favela. Eles aceitam você como você é. Mas, óbvio, tem essa questão também do mundo acadêmico, por exemplo, de você pegar e você aprender um código rejeitando muitas vezes o próprio código de origem. Porque, assim, você não pode falar nem português normal, porque assim, você não está falando como acadêmico, porque você tem que usar processos de transversalização de enunciados significantes que constroem possibilidades rizomáticas de transformação da realidade. Enfim, se você falar isso, é quase como... Aí você, uau, legal, essa pessoa está falando academês, legal. Não, gente, não. Isso não é linguagem, isso é outra coisa. O Celso, a esquizoanálise não nasceu na academia. O Félix Guattari, ele não tinha ele tinha o 2º grau. O Guattari não fez faculdade. Sim. E ele era autodidata. Não, pois mas assim, não é isso que se ensina, mas assim, as pessoas transformam numa coisa tão rebuscada nessa coisa dos lugares de saber e poder, que sim, cria um distanciamento enorme. Não, impressionante, impressionante. E a psicologia, quer dizer, a psicanálise é uma das responsáveis por isso, né? De certa forma, com o lacanismo. Sim. O pessoal que trabalha com
seguindo teoria técnica lacaniana, se diz freudiano, já começa a complicar a história, né? Porque, sim, o que é isso? O que é isso? Que é? Sim, sim, sim. Eu prefiro, aí, no caso, uma loucura feito os caminhos rizomáticos através, transversalizando os fluxos desejantes, fica mais legal. Sim, mas assim, a questão é como é que você chega no território, gente. É isso. Você pode transformar qualquer coisa, transformar qualquer coisa em uma forma de hierarquização. Isso é muito comum escutar isso de médico, assim, não, é quem que sabe, quem que se formou aqui, eu ou você. Eu já passei por isso, um processo cirúrgico, onde o médico virou para mim e falou: quem é que fica calmo, fica tranquilo, não questiona não, porque quem sabe mais aqui, você ou eu? Tá bom, você, né? Enfim, depois do processo cirúrgico ele viu, é verdade, aquilo que você falou, bem que tinha razão. Então, assim, a gente pensa, para a gente poder produzir saúde, a gente precisa escutar as pessoas. E para a gente escutar as pessoas, é isso, a gente não precisa ser outra pessoa, mas a gente tem que estar pronto, estar ali presente inteiro e escutar a pessoa de forma presente inteira. A gente não tem que criar hierarquia. Não, vou usar o meu linguajar rebuscado para poder mostrar como eu sou superior. Aí perdeu a conexão e a comunicação. Sim, e eu proponho agora, Ju, você quer fechar, falar alguma coisa? Obrigada, Celso, obrigada a todo mundo. Foi uma reunião muito boa, muito rica, né? E eu estou querendo ir descansar, mas isso não impede que vocês fiquem aqui conversando. Eu posso sair? É verdade, precisamos descansar. Aí depois, quando eu voltar para desligar as máquinas e ver, foi embora todo mundo, aí eu desligo. Entendeu? Então, todo mundo pode ligar os microfones e o Celso está aqui, né, Celso? Tá? Eu ainda estou aqui. Tem Zade, tem algumas pessoas aqui que eu conheço. Tem Zade, tem a Paula. Tá vendo? A Paula, a Paula foi que... A Paula foi que está aqui no grupo, que está aqui presente, foi ela que me apresentou a você. É? Tá vendo? A gente foi fazer um trabalho de faculdade, te entrevistando. Nós também. Obrigada. E daí deve ser... Obrigada aí também. Porque se eu estou cansada, aí na madrugada de Lisboa fria, você deve estar mais cansado, sem dúvida. É verdade. Não é? Então, gente, eu vou dar tchau para vocês. Fiquem aí à vontade. Obrigado. E foi um bom momento. Obrigado, desde Lisboa. Obrigado, Zefim, pela presença aí. Gente, então... Celso, meu bem, eu vou cumprir o que eu... Muito grata, eu também vou. Eu estou de pé desde amanhã. Vamos. Muita gratidão, meu bem. Obrigado a você. Então, Celso, tchau para você. Então, tá. Boa noite. Boa noite, então. Gente. Tá, Jô. E obrigado pelo convite, mais uma vez. Não, muito obrigada a você por ter participado de 2 lives, né? E uma que não deu certo. Né? Acabou sendo. Acabou sendo. E graças a você, Celso, você foi o maior responsável de eu estudar o Zoom. Tá. O Zoom. É mais fácil, eu acho que é mais fácil. Bem mais fácil, Celso, sem dúvida, bem melhor.
Eu ainda tenho muito o que aprender. Eu estou gostando dessa história. Então, tá bom. Então, vocês vão ainda ficar... tem os efeitos visuais também, que você vai aprender depois. Dá para colocar luzinhas. Um advogado estadunidense que trabalhou a vida inteira, mas ele, coitado, estava usando um filtro. Foi. Entrou na reunião e agora está sendo conhecido como advogado do filtro. Realmente injusto. É injusto. É verdade. Tchau, gente. Até. Então tá. Tchau, gente. Próxima. Vou lá também. Amanhã a luta continua. Eu vou fechar a sala, vou apagar as luzes. Tchau. Tá bom. Tchau.